Boa noite, irmãos e irmãs. Nós temos 5 minutinhos aí para a gente começar. Está dando para ver bem a imagem que eu compartilhei na tela aí? Está sim, está perfeito. Ok. Eu vou iniciar daqui a pouquinho já. Ok, fica à vontade, irmã. Só uma coisinha, irmã. Quanto tempo vocês esperam que eu fale hoje? Então, 1 hora, o quanto Ok. você quiser falar, na realidade. Não, E a enquanto eu gente quiser vai falar se é muita coisa. empolgando, né? Não, ok. Então nós vamos terminar ali perto das 9 horas, então. Desculpa, das 8 horas, né? Não, tudo bem, perfeito. Muda microfonia. Oi, querido. Muda microfonia. O meu mesmo desligando o telefone de mim. Ativei o som e o vídeo do outro aí. Ah, o som e o vídeo? Ah, eu ativei só o som, mas é o som. Tal como ele sempre amou. Às vezes eu fico tentado a fazer uma coisa errada, mas a minha consciência diz: ame seu próximo como Jesus. Ama você e seus passos conduz, gentil e bondoso você deve ser, e o exemplo de Cristo aprender. Eu quero viver servindo, meu próximo quero amar. Espero um dia lindo em que meu Jesus voltar. Eu tento lembrar as lições que deixou, e o Espírito Santo entra em meu pensamento e diz: ame a seu próximo como Jesus. Ama você e seus passos conduz, gentil e bondoso você deve ser, e o exemplo de Cristo aprender. Muito bem, irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa nossa devocional de História da Família. Só vou... Tá bom. Irmão Tinós, eu parei seu compartilhamento só por um momento, tá bom? Que eu vou fazer o compartilhamento aqui daqui a pouco. Então, sejam... Só um minuto. Eu não. Quando a gente é mãe e a gente também serve na igreja, a gente tem uns contratempos, né, irmãos? Mas sejam todos bem-vindos a essa devocional de fortalecer o casamento
e a família, que está sendo oferecido pela ala Taubaté 2 da Estaca Guaratinguetá, São Paulo. É um projeto de encerramento da nossa conferência de ala que aconteceu essa semana, tá bom? Eu sou a Tamara Medeiros, eu sou a primeira conselheira da Sociedade de Socorro da ala, tá bom? E eu vou ser a anfitriã dessa devocional. Nós estamos sendo... o nosso querido bispo, Marcelo Torres, está presidindo essa devocional. Essa devocional, feita pelo Zoom, está sendo transmitida via live pelo YouTube, tá bom? E possivelmente a gente pode, se todos quiserem, a gente pode deixar gravado para futuras consultas, né? Vai que surge uma dúvida lá no futuro, a gente volta e vê de novo como é que a gente resolve certas pendências, tá bom? Então, a gente vai ter agora o primeiro hino, que eu vou transmitir para vocês aqui, vou compartilhar a tela, e logo em seguida, a irmã Edjane Oliveira vai fazer a primeira oração para a gente. Ela é a presidente da Sociedade de Socorro da ala Taubaté 2 da Estaca. Edjane. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, elevamos nosso pensamento ao Senhor e agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Somos gratos por pertencermos ao Teu Evangelho, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos para aprender um pouco mais
Somos gratos por sermos teus filhos e vivemos nesses últimos dias e fazer parte da tua igreja aqui na Terra. Seu Santo Espírito esteja conosco, que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Essa é a humilde oração que levamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Edjane. Então, mais uma vez, fazer todos vocês bem-vindos, né? Porque quando a gente começa, tem um pouco de gente, e conforme vai continuando, o pessoal vai entrando. Então, bem-vindos especialmente aos irmãos da ala, aos irmãos da nossa estaca, aos irmãos amigos convidados do Brasil, dos Estados Unidos, todos que estão aqui hoje nos vendo, tá bom? Sejam bem-vindos. A presidência da estaca pediu para que o irmão Arthur Fortes os representasse aqui hoje. Muito obrigada, irmão Arthur, por estar aqui conosco, tá bom? Irmãos, hoje a nossa devocional vai ser feita com nada menos que Paulo Henrique Tinosi, que é casado com a irmã Liliane Campana Tinosi. Ele é dentista, tem 4 filhos, 5 netos. Atualmente, ele é bispo na ala Jussara, em Araçatuba. Ele serviu como presidência diária, presidente da missão Manaus, Brasil, e presidente da estaca. Para quem não sabe, ele foi o presidente da missão da nossa querida irmã Edjane. E é por isso que ele está aqui conosco, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigada por aceitar esse convite, por nos ajudar nesse fundamento tão importante quanto é a família para o plano de salvação, né? O tempo é todo do irmão, tá? Fique à vontade. Irmãos, ao final, a gente vai ter um tempo por perguntas, tá bom? Então, se vocês puderem anotar, se tiverem algumas dúvidas, a gente deixa para o final, tá bom? Boa noite, irmãos e irmãs. É para mim uma alegria, um privilégio poder ter essa oportunidade de estar... Ficou mudo, presidente. Precisa ativar o som. Desculpa. Foi. Estão me ouvindo agora? Estamos. Ok. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, o privilégio de poder estar com vocês aí da aula Tabaté 2, né, e os outros convidados. A irmã citou aí, meu nome é Paulo Tinosi. Eu, assim, sou membro da igreja, como todos vocês, conheci a igreja sozinho aos 15 anos de idade, me filiei à igreja e passo por muitas coisas semelhantes a que todos os membros da igreja passam, né? Servi missão como jovem em Curitiba, de 1985 a 1987. Voltei da missão, me casei no templo e consegui construir uma família junto da minha esposa. Ela está aqui do meu lado, tá? Então, se eu falar alguma coisa que eu não faço, ela me belisca aqui, viu? Mas, irmãos, vocês estão vendo o compartilhamento de tela aí, né? Não, presidente. Espera aí, então deixa eu ver o que eu faço aqui. É só você compartilhar de novo a tela. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui. Foi. Agora está começando. Foi. Tá, ok. Bom. Presidente, se você puder, eu acho que o áudio do seu computador está ligado também. Ou do celular, você abaixar o áudio, porque está dando um eco aqui de fundo. Tá, vamos corrigir isso aí, que é bom. Deixa eu tentar achar aqui. Ou o áudio do computador ou o áudio do celular. Bom. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Eu zerei o áudio do computador. Perfeito, agora está perfeito. Pode continuar. Irmão, sabe, um dos maiores privilégios, bênçãos e também desafios que o Senhor nos deu nessa vida é o casamento, né? Aí que tem a foto da família de alguns anos atrás, do tempo que nós servimos lá em Manaus, tá?
Mas algumas coisas, o próprio Pai Celestial, através do Evangelho, já nos deu a solução ou o caminho que nós devemos seguir para vencer esses obstáculos. Agora, uma coisa é certa, né? Nós viemos a essa terra e nós somos imperfeitos. E o propósito aqui da nossa vida aqui na Terra é nos aperfeiçoarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Não existe um lugar melhor para você se aperfeiçoar e se tornar uma pessoa melhor do que o próprio lar. Isso daí, no Manual Princípios do Evangelho, no capítulo que fala sobre família, tem uma declaração do presidente Kimball, onde ele fala isso, né? Que o melhor lugar para nós nos aperfeiçoarmos, nos tornarmos mais semelhantes a Deus é no lar. Por que no lar? Porque no lar nós somos nós mesmos. Você pode até parecer uma pessoa diferente no trabalho, na igreja, mas dentro de casa você é você. E é esse você que o Senhor vai julgar no último dia. Agora, algumas das coisas que nós precisamos entender e aprender para que nós possamos ser bem-sucedidos no casamento. Primeiro, né, o conceito do casamento, né? Desde criança, nós temos aquele efeito, né, dos contos de fadas, né? E tem a história das princesas lá, que vão acabar... Sempre encontra com o príncipe, sempre o príncipe é a pessoa certa, né? E como é que termina as histórias dos contos de fadas? Felizes para sempre. E viveram felizes para sempre. É tão legal, né? Esses contos de fadas, né? A princesa encontrou o príncipe, que é encantado também, e os dois casaram e viveram felizes para sempre. A história da Cinderela nunca conta o dia seguinte, né? Quando tinha um monte de louça para lavar, quando as crianças começaram a chorar, quando a sogra veio visitar. Essa parte a história pula, né? E a nossa vida no casamento, nós temos muitas alegrias, muitas felicidades, mas também nós temos muitos desafios. E talvez os dias de desafios, de dificuldades, são até mais comuns que aqueles dias de alegria, né? O casamento, ele é uma coisa que traz uma série de responsabilidades para nós. E nós precisamos aprender com essas responsabilidades. Porque o propósito do Senhor aqui, quando nos mandou para cá, é que nós pudéssemos ser felizes. Deus nos mandou a essa terra para que nós pudéssemos ser felizes. Agora, observem só esses dois grupos de homens. Tá? Observem bem, eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero que vocês observem bem antes de me responder. Eles queriam a mesma coisa? Olha bem. Eles queriam a mesma coisa? Alguém quiser ativar o som e responder aí? Sim. Isso mesmo. Eles queriam a mesma coisa. Faltou muito para eles conseguirem? Não. Não. Faltou pouco. O que poderia ter sido feito para não acontecer esse engano aí? Um diálogo antes de começar a obra. Se eles tivessem conversado um pouquinho mais, e podia até ser no meio da obra, ali pertinho, né? Se 10 metros antes eles tivessem conversado um pouquinho mais, eles conseguiriam o objetivo deles. E é uma coisa que nós precisamos entender isso no casamento. Ninguém casa para ser infeliz. Todo mundo que casa tem um sonho de ser feliz, de encontrar alegria junto de alguém, de fazer feliz a outra pessoa. Ninguém casa com aquele pensamento assim, nossa, eu vou casar com ela, ela não sabe o que está esperando. Mas ela vai ver, depois que casar, ela vai ver o inferno que eu vou fazer na vida dela. Né? Ninguém casa para fazer o outro infeliz. Os dois querem ser felizes, mas nem sempre eles conseguem. Nem sempre eles conseguem se comunicar de uma maneira adequada. E aí, de repente, eles chegam num ponto da vida e eles veem que o casamento está se tornando uma coisa diferente daquilo que eles sonhavam. Mas como
para esse grupo de homens aqui, é só eles voltarem um pouquinho atrás e corrigirem algumas coisas e eles vão conseguir o objetivo deles. Não está difícil aqui de conseguir o objetivo deles. Assim também, nos nossos casamentos, às vezes com um pouco de diálogo, muita boa vontade, muita ação, muita fé, nós podemos consertar aquilo que está errado no nosso casamento. E é uma coisa que todo casamento começa num namoro, né? E aí, tem muita diferença entre namoro e casamento? Não precisa nem abrir o som, pode só responder com a cabeça. E tem muita diferença entre namoro e casamento? Tem um pouquinho, né? Eu só quero dar um exemplo aqui para ilustrar a diferença de namoro e casamento, né? O namorado chega na casa da namorada e vê ela de vestido novo. O que ele fala? Como você está linda! Parece uma princesa, né? E se derrete todo para namorar, né? O marido, depois de casado, ele chega em casa e vê a mulher com vestido novo. O que ele fala? Tá gastando, hein? Nossa, por isso que eu não consigo zerar a fatura do cartão de crédito aqui, né? O namorado nunca pergunta para a namorada quanto que ela gastou no vestido, né? Já o marido é a primeira coisa que ele vai perguntar quando ele vê ela de vestido novo. Então, olha, aqui eu já quero dar um conselho para os maridos. Ela não vai devolver o vestido, tá? É tarde demais. Então, aproveita, desfruta do momento. Seja o namorado dela naquele momento e fala: querida, como você está linda, parece uma princesa, ainda bem que eu casei com uma mulher que nem você, né? Depois você dá um jeito de pagar o vestido, porque não vai ter jeito mesmo. Então, não faz uma coisa ruim em alguma coisa que você não vai conseguir mudar. Porque quando são namorados, né, é uma melação, né? É um agradando o outro, abracinho, beijinho, de todo lado, né? É uma coisa assim que namorado, né? Aquele negócio, né? Quando eles vão se despedir, né? Namorado está na hora de ir embora, o sogro começa a passar na sala, assim, e até dói, gente, dói o namorado ter que sair da casa da namorada, ir embora, deixar a namorada para trás, dói. Eles vão até o portão, dá um beijo de despedida, 2 beijos, 37 beijos de despedida, aí depois ele vai indo embora, vai segurando a mãozinha dela, assim, até o último dedinho, aí ele vai, quando ele chega na esquina, ele vira a esquina, ele volta um passo para ver se ela está no portão ainda, né, e dá um último olhar para ela. E quando ele chega em casa, ele liga, né, naquele tempo, né, que não tinha celular, né, ele liga para avisar que ele chegou e que está tudo bem, e eles ficam por mais 1 hora, né, se melando no telefone lá, aquela coisa toda, né? E essa coisa gostosa do namoro precisa continuar depois do casamento. O namoro é uma fase onde o casamento é um namoro que você não precisa ir embora para casa. Olha que legal, um namoro 24 horas, né? Só que homem e mulher são diferentes. E aí chega nessa posição aí, ó, do gatinho e do cachorrinho aí, né? E aí? O que pode acontecer dessa dupla aí? Um pequeno gesto fora de contexto pode iniciar a Terceira Guerra Mundial aqui. Então, olha, eu vou dizer para vocês, o casamento é a melhor coisa na vida do homem e na vida da mulher. Pode ser a pior também. E você tem que decidir o que vai ser o seu. Tá? Você precisa decidir o que vai ser o seu casamento. Lá em 2 Nef 2:25, a irmã Cleocene aí pode ler para nós? Posso. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Olha só. A queda de Adão aconteceu para que nós pudéssemos existir. E nós existimos para ter alegria. Então, nós fomos colocados juntos, homem e mulher, para termos alegria. Só que, muitas vezes, as pessoas não conseguem enxergar isso dentro do casamento. Mas, como eu disse, homens e mulheres são diferentes.
tá? E aí vamos contar uma historinha para ilustrar a diferença também, né? Olha só, tem uma bem clássica, né? Se o homem vai no médico, primeiro, homem, deixa eu explicar, homem já não vai em médico, tá? Homem já não vai. Mas quando ele vai, se ele for, ele chega em casa e a mulher pergunta para ele, e aí, como é que foi? E ele responde com 2 palavras, tudo bem. Está explicado, né? A mulher, ela vai no médico. Quando ela chega em casa, primeiro, o marido não pergunta nada. Mas vamos supor que ele perguntasse, como foi, querida? Ai, você não acredita, bem. A hora que eu fui sair, não achava a chave do carro, tive que revirar a casa inteira, já estava atrasada já. Até que eu achei a chave do carro, a hora que eu fui, não tinha lugar para estacionar perto do médico. Tive que estacionar, sabe aquele mercado novo que abriu, 3 quarteirão do consultório? Então, tive que estacionar lá perto do mercado. A hora que eu estava indo, você não adivinha quem que eu encontrei? A filha daquela mulher que foi vizinha, quando a gente morava na outra casa, no outro bairro, a filha dela, casou ela, você imagina? Olha, tem 3 crianças já. E aí, assim, ó, porque para um homem, uma pergunta exige uma resposta. Para a mulher, uma pergunta exige uma história. E, assim, então, um precisa aprender com o outro. Então, para os homens, eu diria assim, olha, tenta ser mais detalhista nas respostas. Tenta responder mais o que ela quer. Tenta perguntar mais sobre a vida dela. E para as irmãs, eu iria pedir o seguinte, olha, tenta resumir a história, né? Ou perguntar um pouco menos. Ou, pelo menos, não pergunta na hora que ele está assistindo um jogo de futebol. Porque tem aquela mulher, né, que pega na hora que o marido está lá na frente da televisão assistindo um jogo de futebol, ela entra entre ele e a televisão assim, bota a mão na cintura e vai perguntar um negócio e ele fica tentando ver o jogo ali por trás dela e aí começa a briga já, né? Porque daí ela já começa a falar, você se importa mais com futebol do que comigo, né? Não tem nada a ver, mano, sabe? Futebol é uma coisa, casamento é outra coisa. E o homem, ele tem algumas limitações, que às vezes a mulher não tem, né? Ele não consegue focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto ele estiver assistindo futebol, não adianta. Ele não vai estar conectado em você, sabe? Então, espera terminar o futebol, deixa para conversar com ele no dia seguinte, né? De preferência, o time dele ganhou. Tá? Se o time dele perdeu, você dá mais um tempinho ainda para conversar com ele, né? E nós precisamos aprender a conviver um com o outro. Porque, né, é muito triste quando, no casamento, né, marido e mulher, eles interrompem a comunicação. E é muito comum. Todo dia nós temos eventos e fatos afastando homens e mulheres. E nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso casamento. Nossa, a coisa mais gostosa que tem é desfrutar dessa convivência de marido e esposa, de namorado e namorada. E às vezes, o mundo ele nos força, né, a fazer com que as diferenças, os atritos do dia a dia, os problemas, né, eles criam uma barreira entre homem e mulher, e aí eles têm mais dificuldade, eles vão começar a ter dificuldade de conversar, de se entender, e vão perder muito do tempo da vida que poderia ser tão agradável, tão gostoso para desfrutar, né? Casamento é isso, casamento não é para ser suportado, gente, casamento é para ser desfrutado. Nós não podemos criar um casamento que nós temos que suportar, tipo assim, olha, eu casei para a eternidade, então agora, já que eu casei para a eternidade, eu vou carregar minha cruz pela vida inteira. Olha, eu já ouvi alguém falando isso, tá? Falando, não, essa é a cruz que eu vou ter que carregar, né? Irmãos, não. A sua esposa, seu marido, não é a cruz que você tem que carregar. Tem que ser uma bênção. E talvez você precisa mudar um pouquinho para ser uma bênção. Ou ele, ela, precisa mudar um pouquinho. Mas nós precisamos encarar como uma bênção o nosso marido, a nossa esposa. Alguém pode, deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Alguém pode ler? O irmão Fernando da Rocha, pode ler para nós a declaração do presidente Nelson, por favor? Sim, senhor. Reservar tempo para conversar é essencial para manter intactas as linhas de comunicação.
Como o casamento desempenha um papel primordial na história de nossa vida, merece o horário nobre. Elder Hussein Nelson. Isso o presidente Nelson falou como apóstolo, antes dele ser chamado como profeta. E é uma verdade muito grande. Às vezes, nós nos casamos, e no casamento, assim, são tantos detalhes, né, para você cuidar no casamento, que o noivo e a noiva ficam conversando todo dia, né? Todo dia, toda hora. Nossa, para fazer a lista de convidados, para montar a casa, nossa senhora, é um caminhão de coisa. Só que aí eles não planejam como é que vai ser o dia seguinte. E aí é uma coisa, né? Depois que casa, já gastou todo o dinheiro para montar a casa. Aí não sobrou dinheiro nem para um cachorro-quente, né? E aí, antes do casamento, a coisa mais gostosa que tinha para fazer era sair junto. Ir no cinema, ir comer um lanche. Não, namorado fica inventando motivo para se encontrar. Até para preparar discurso da igreja, eles querem preparar junto, né? Qualquer coisa que tem que fazer, eles vão fazer juntos. Depois que casa, às vezes eles esquecem e param de fazer as coisas juntos. É importante que tenha uma coisa assim até rigorosa. Você precisa marcar um dia para sair com a sua esposa, para sair com o seu marido, e tem que ser um dia só dos dois. Não dá para conversar com o Joãozinho puxando a perna de um lado, a Mariazinha puxando o cabelo da mãe do outro, que era o colo, né? Não dá. Sabe, filho é importante, filho faz parte da nossa vida, mas o casal precisa ter os momentos deles, né? O casal não pode fazer assim que... tem casal assim que depois que nasce o primeiro filho, aí, nossa senhora, eles nem dormem junto mais, né? Porque tem um negócio que fica, um dispositivo que fica ali no meio do casal ali, né? Que chora, que mama, né? E isso é um problema. Cada um vai ter que conviver com isso, contornar isso, né? Eu não sei quem que inventou berço, né? Mas a coisa odiada pelas crianças é o berço, né? Que é o último lugar que a criança quer ficar no berço, né? Quer ficar na cama dos pais. Então, mas nós precisamos arrumar tempo. Então, tem que marcar. Sexta-feira à noite é a noite do casal, e os dois precisam sair juntos. Se não tiver dinheiro, não precisa gastar dinheiro. Sai, vai dar uma caminhada, senta num lugar agradável, lá no lago, em algum lugar lá, e vão conversar. Ouvir um ou outro. Ouvir o que está te fazendo feliz, o que está faltando na sua vida, sabe? Porque o ser humano ele precisa de atenção, de compreensão. E quem vai dar atenção e compreensão para minha esposa? Seu marido. Se não for você. Não dá para esperar que o marido vai encontrar compreensão no time de futebol dele, né? Os amigos dele. Nem que a esposa vai encontrar compreensão e carinho no colo da mãe dela. Depois que casa, não. E o Senhor falou disso, né? 1 Coríntios 11:11 lá, né? Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Então, nós precisamos preencher os vazios da vida da nossa esposa e do nosso marido. E para isso, nós precisamos conhecer, né? Porque se o marido não tem tempo, e o marido e a esposa não tem tempo para conversar, a maior parte das conversas deles viram brigas. Eles passam a deixar de ter a capacidade de conversar, de dialogar, e eles começam a disputar, a brigar. E isso é muito ruim. É muito ruim quando você não se sente ouvido, quando você não se sente respeitado, né? E essa é uma coisa, quase que é uma coisa natural do ser humano. Até o Senhor falou, né? O homem natural é inimigo de Deus. A mulher natural também. Então, você e eu, naturalmente, nós não fomos feitos para o casamento. Agora, quando nós cedemos ao influxo do Espírito, aí sim, nós somos feitos não só para o casamento, mas para uma família eterna. Então, se você tem dificuldade no seu casamento, parabéns. Você é uma pessoa normal. Tá? E agora, se você vai conseguir vencer esses desafios, não, aí é uma decisão sua, que você precisa tomar com muita determinação, e é uma decisão que fica mais fácil de ser levada adiante se for tomada em dupla, se os dois decidirem juntos. Mas como nós falamos anteriormente, né? Alguém casa para ser infeliz?
Não. Todo mundo casa para ser feliz, né? E, de vez em quando, a gente precisa olhar para o casamento assim e falar, olha, o que nós precisamos fazer para colocar nosso casamento nos trilhos, né? E buscar, né, reparar as pequenas coisas que precisam ser consertadas aí. Tem uma escritura em Efésios, no capítulo 5, os versículos 25 e 28, que eu gosto muito, que fala muito bem sobre o amor que o marido deve ter com a esposa e que é vice-versa, tá? Tem que ser recíproco, tá? Alguém poderia ler para nós a escritura aí? Sister Mercedes, ativa o som aí para nós e lê. Obrigada, Etinase. Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua própria mulher... Aqui. It's not going. Oh, I have trouble here. It's not going anymore. Quem ama sua própria mulher, ama-se a si mesmo. Talvez corte o finalzinho ali da tela, né? Muito obrigada. Então, olha, e o Senhor, então, é um mandamento que ele fala para os maridos, tem que amar a esposa, né? Mas não só o marido tem que amar a esposa, mas a esposa também precisa amar o marido. E não pode ser aquele negócio assim, falar, querida, eu te amo, foi por isso que eu casei com você, tá? Até o fim da vida, se eu mudar de ideia, eu te aviso, né? E não falar para a esposa que ama nunca mais, né? O amor é alguma coisa que precisa ser falado e refalado assim muitas vezes, todo dia, toda hora. Nós precisamos acostumar a falar eu te amo, abraçar, beijar, fazer uma surpresa, né? Porque o ser humano tem um negócio, e nós temos uma capacidade incrível de fazer outras pessoas felizes. Porém, a nossa capacidade de fazer a nós mesmos felizes é um pouco limitada, tá? Você quer ver a sua capacidade de fazer alguém feliz? Pega R$50 na carteira ou R$100 aí, chama seu filho menor e dá na mão dele e fala, tá, queridinho, é seu, né? Você vai ver uma pessoa feliz, né? E nós temos essa capacidade de fazer outras pessoas felizes. Agora, nós precisamos decidir fazer o outro feliz. Eu e minha esposa, assim, e eu amo muito ela por causa disso, porque ela procura sempre demonstrar para mim que ela me ama. E eu procuro fazer o mesmo, né? E alguma coisa, sabe, que tem decisões, que você toma decisão na vida, e quando você decide, é como, por exemplo, a pessoa que decide emagrecer. A pessoa que decide emagrecer, ela tem que entender que para ela conseguir levar adiante essa decisão que ela tomou, tem que decidir uma vez só. Então, por exemplo, se eu decido emagrecer, eu não posso querer, cada vez que eu sento na mesa para comer, decidir o quanto eu vou comer. Se eu decidir emagrecer, eu vou sentar na mesa e vou comer menos do que normalmente eu como, né? Eu não posso querer decidir emagrecer e todo dia decidir se eu vou fazer exercício físico ou não, né? Já está decidido. Assim também, se eu quero ser feliz no casamento, eu não posso todo dia decidir como é que eu vou tratar minha esposa. Se eu quero ser feliz no casamento, já está decidido. Eu vou ter que sempre tratar bem a minha esposa. Se eu decidir ser feliz no casamento, eu não posso querer decidir de acordo com aquilo que ela faz, se eu vou dizer para ela que eu amo ela ou não. Porque o amor, ele não pode ser considerado por merecimento. O amor é uma coisa unilateral. Se nós amamos alguém, independe se aquela pessoa vai nos amar de volta ou não. Quando a outra pessoa ama, é melhor. Mas o exemplo de amor do Salvador, ele amava a todos, incondicionalmente. E é assim que tem que ser o amor no casamento, né? E é uma coisa que eu sempre procurei praticar isso, né? Então, uma coisa que eu fazia às vezes, assim, eu sou dentista, sou profissional liberal, né? Então,
eu tenho minha agenda lotada lá, então eu trabalho bastante, mas às vezes um paciente desmarca, lá no meio do horário eu escuto a secretária conversando, o paciente ligou desmarcando. E às vezes eu falava para ela, não marca ninguém nesse horário, porque eu já tenho uma lista de pessoas lá, felizmente sempre tem alguém com dor de dente, né? Mas quando falta um paciente, tem uma lista de pacientes para antecipá-la. Às vezes eu falo para ela, não coloca ninguém nesse horário, deixa livre esse horário. E às vezes eu vou sair e vou fazer alguma coisa com minha esposa, né? Eu gostava de passar num lugar aqui em Araçatuba que vendia doces e bolos, né? E às vezes quando eu tinha um tempinho no consultório, eu passava lá, pegava um pedaço de torta e levava para ela no trabalho dela, né? E chegava lá, eu falava para ela, querida, eu trouxe alguma coisa para o seu dia ser mais doce. Irmãos, vocês não têm ideia do efeito que isso faz. Principalmente a hora que ela entra no trabalho, tem todas aquelas mulheres olhando e perguntando, o que aconteceu? O que foi? O que seu marido veio aí, né? Não, ele veio trazer um pedaço de torta para mim. Aí, nossa, irmãos, ó, é a opinião pública toda do universo a seu favor. Nossa, esse marido é bom. Nossa, marido que nem esse não existe. Nossa, tem que levantar a mão para o céu com um marido desse, né? Olha, o investimento que você faz, um pequeno pedaço de torta, e o retorno que isso traz, vale a pena, irmãos. Olha, vale a pena, porque você tem todo mundo no serviço dela tentando fazer a cabeça dela que você é o melhor marido que existe, né? Então, assim, uma vez até eu fui fazer isso, né? E aí eu fiquei pensando, você tem que pensar, não pode fazer sempre a mesma coisa, né? Então eu levei o pedaço de torta para ela no trabalho dela lá, né? E entreguei e não falei nada. E aí ela olhou para mim, feliz, né? E perguntou, é para o meu dia ser mais doce? Eu falei, não, querido, isso é só para falar obrigado para quem faz mais doce cada dia da minha vida. Olha que poeta, hein? Nossa, hein? Essa foi pesada aí, né? Mas, então, sabe, essas coisas gostosas, nós temos que tentar fazer um para o outro, né? Minha esposa sempre tenta fazer as coisas que me agradam, sempre tenta fazer uma surpresa boa para mim. E é tão gostoso quando alguém faz uma surpresa para a gente, né? Assim, porque você não consegue fazer surpresa para você mesmo. Experimenta no dia do seu aniversário, você vai na loja lá, compra um negócio bem legal para você dar de presente para você e fala para a moça assim, olha, embrulha para presente que eu quero fazer uma surpresa para mim, né? Não tem, né? Você pode ir na frente do espelho e por mais convincente que você seja, você pode dizer assim 1 milhão de vezes, eu te amo. Isso não mexe nada com você. Você precisa de alguém para dizer que te ama. Não adianta você se amar, né? Então, se não adianta eu me amar, então eu tenho que escolher amar alguém. Então, ama a pessoa que você escolheu se casar com ela. E é uma coisa que japonês tinha uma tradição antiga, né? Que era o miai. Miai é quando o casal de japonesão lá, japonês e japonês velho, vai lá e combina as criancinhas com quem que vão casar. Mas é o miai. Nós vivemos numa época que ninguém teve miai aqui. Cada pessoa pôde escolher com quem se casou. Se nós escolhemos com quem nós vamos nos casar, automaticamente nós já escolhemos quem nós vamos amar. Então, você não pode escolher casar e depois decidir se vai amar ou não com quem você casou. Não. Você já escolheu que vai amar a sua esposa, você já escolheu que vai amar o seu marido, e não existe uma coisa mais gostosa do que ter um amor correspondido. O tempo passa e aquelas pessoas que decidiram verdadeiramente amar a pessoa com quem se casou nunca vão se arrepender de amar. Ninguém se arrepende de amar, sabe? Então, vamos amar, vamos decidir cuidar bem da pessoa com quem nós nos casamos. E é uma coisa muito legal que acontece, né? Marido e esposa, quando se casam, e a convivência vai trazendo certas semelhanças, né? Eles vão ficando iguais com o tempo, se eles aprendem a lidar com amor e paciência nas diferenças. Eles vão tornando os gostos semelhantes, né? As vontades semelhantes, e muitas vezes você vai vendo assim, é fácil você identificar, né? Um casal, né? Porque eles ficam meio parecidos, né? Tem aqui um monte de grupo aqui, né? De gente meio parecida, né? Gente e não gente, né? Esse é o nosso objetivo, né? Ser um. E o Senhor fala, né? Se não sois um, não sois meus. Então, no nosso casamento, nós temos
uma responsabilidade de ser um. Nós precisamos decidir fazer a felicidade da nossa esposa, fazer a felicidade do nosso marido. E os nossos filhos, eles vão poder desfrutar dessa felicidade se nós conseguirmos fazer um casamento feliz. Eu tenho uma história, um colunista de economia da revista Veja, ele relatou certa vez, e ele usou uma frase de um líder da igreja, né, sem saber, mas ele conta que eles estavam num jantar com homens de negócios, né, e tinha um presidente de um banco que era o motivo do jantar, né, era a pessoa mais importante lá. E eles estavam lá naquele jantar, discutindo sobre negócios, e aquele homem que era o presidente daquele banco, de repente, ele começou a chorar. E começou a chorar, assim, soluçar, né? E todo mundo ficou, assim, sem saber o que estava acontecendo. E quando ele se recompôs, ele falou, olha, eu praticamente atingi todos os objetivos que eu tracei para a minha vida. Hoje eu questiono esses objetivos. Eu tenho uma filha que está se casando na Europa e eu nem conheço o marido dela. E aí, então, esse colunista de economia, ele fala, eu vi num adesivo de um carro, uma frase, né? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no casamento. O que as pessoas pensam de você pouco importa. Mas o que a sua esposa pensa de você, o que o seu marido pensa de você, isso importa muito. E nós temos que cuidar muito para criar uma boa reputação junto da nossa esposa, uma boa reputação junto do nosso marido, né? Algumas semanas atrás, uma atriz famosa, né, foi questionada num programa de televisão, num sábado à tarde, e ela foi questionada, né, sobre como você manter o namoro depois do casamento, né? Como você manter aquela chama da paixão no casamento e tudo. E ela respondeu de uma maneira assim, muito cética. Ela falou, olha, aproveita muito os 2 primeiros anos de casado, tem aquele fogo, aquela paixão, aquele amor, né? Porque a hora que acabar e você sentir que seu marido assim, é que nem um irmão para você, está na hora de você largar dele e procurar outro, né? E a minha esposa vendo isso daí ficou inconformada, né? Falando assim, nossa, olha, ela precisava conhecer você precisava falar com ela, né? E mal sabia ela, né, que ela estava fazendo um elogio para mim, né? Porque assim, eu fiquei todo orgulhoso de pensar que minha esposa acha que eu sei como manter o namoro depois do casamento. Olha como eu fiquei feliz. Eu falei, puxa, ô marido bom isso daí, hein? Mas assim, é uma coisa, né? A vida precisa continuar sendo divertida para o casal. E é uma coisa assim muito gostosa, né? Que nem eu e minha esposa, assim, é lógico que nós temos diferenças, mas a gente procura tá sempre próximo. Então, assim, não tem companhia. Para mim, a melhor companhia que existe é a dela. É muito ruim ficar longe dela, né? Viajar com ela, assim, nós somos de Araçatuba, né, em São Paulo, e quando nós vamos viajar para fora, a gente tem que ir de carro até São Paulo. São 6 horas de viagem até São Paulo. Nossa, é super agradável, a viagem passa rápido, e nós vamos conversando daqui até lá, e nós estamos conversando de lá até aqui, assim, e é uma coisa muito gostosa ter ela como companhia. Nós temos nossos filhos, agora 5 netos, e sempre nós temos planos que incluem os filhos e os netos, mas é tão gostoso poder estar com ela também, né? E nós precisamos criar esse tipo de relacionamento no nosso casamento, né? Esse gostinho de querer estar junto, né? Por mais que, como eu disse, às vezes, né, a maior parte do tempo vai ser de cumprir com as obrigações, de cuidar das responsabilidades, cuidar da casa, né? E nem sempre a vida vai ser aquilo que nós sonhamos, né? Vocês já viram um terreno baldio? Né? O que tem num terreno baldio? Não vou esperar a resposta. Tem mato, lixo, rato, né? Bicho, né? É bonito? Não, é feio, é horrível. Agora, vocês já viram uma horta?
na horta, tem algumas peculiaridades. Tenho metade japonês de mim aqui, japonês sabe bem fazer horta, né? A terra na horta parece que está sempre úmida. É a terra que é diferente? Não. É que tem alguém que molha. Tá? Na horta, as plantinhas parecem que foram plantadas geometricamente assim, equidistantes, né? As alfacezinhas ficam parecendo tudo gêmeo, tudo do mesmo tamanho, assim, muito lindo. E uma coisa interessante, na horta não nasce tiririca, né? Nasce sim. Só que tem alguém que vai lá e tira, todo dia. Quem cuida de horta, começa a cuidar antes do sol nascer. Aliás, antes do sol nascer, já fez a maior parte do trabalho. Lá pelas 4 da manhã, 3 da manhã, é hora de começar a cuidar da horta. Agora, o terreno baldio, quem que trabalhou para o terreno baldio ficar daquele jeito? Ninguém trabalhou. Justamente, o terreno baldio, ele é daquele jeito porque ninguém faz nada. O nosso casamento pode ser um terreno baldio e pode ser uma horta, dependendo de como nós tratamos, da atenção que nós damos para eles. Nós precisamos ter atenção com o nosso casamento para que ele seja uma horta, não um terreno baldio. E mesmo quem tem um terreno baldio hoje, precisa olhar bem para o terreno, medir ele e falar, olha, vamos começar a cuidar desse terreno baldio aqui. Qualquer terreno baldio pode virar uma horta. Não vai virar se não for com muita dedicação e trabalho, e no caso do casamento, e amor. Mas nós precisamos, acima de tudo, acreditar, sabe? Acreditar que o amanhã melhor existe. Naquele dia de tempestade, nós precisamos enxergar que amanhã o sol vai raiar e vai ser um novo dia. E nós podemos criar aquela família, aquele lar que um dia vai ser aceito no reino do nosso Pai Celestial. Porque, olha, não tem nada melhor do que você envelhecer e poder olhar para trás sem remorso, né? Tendo feito o melhor que você podia. Ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas, mas nós não podemos aceitar de nós menos do que o melhor que nós podemos dar. Tem uma história, né, de um homem que ele era um equilibrista, né? E ele, certa vez, ele subiu no topo de um prédio e começou a esticar um cabo até o topo de um outro prédio vizinho. E começou a juntar gente, né, nas janelas dos prédios, nas marquises, embaixo, na rua, né, para ver o que ele ia fazer. E ele, então, depois que esticou o cabo entre um prédio e outro, ele subiu na lateral do prédio e olhou para um homem que estava ao lado assim e perguntou para ele, você duvida que eu posso atravessar por esse cabo e chegar no topo do outro prédio? Ele falou, eu duvido. E ele foi andando, sem nenhuma rede de proteção, ele foi andando e chegou no topo do outro prédio. E aí ele olhou para o homem e falou, você duvida que eu posso voltar andando pelo cabo? Ele falou, não, eu não duvido. Então ele pegou uma carriola de mão e colocou a carriola em cima do cabo. E ele perguntou, você duvida que eu posso voltar pelo cabo e empurrando essa carriola? Ele falou, não, empurrando a carriola eu duvido. E ele atravessou. E olhou para o homem e falou, você duvida que eu posso voltar agora empurrando a carriola? E ele falou, eu duvido. E aí ele atravessou. E aí depois ele olhou para o homem e falou, não, eu não duvido de mais nada, você pode fazer o que você quiser. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um barril aqui de 100 quilos em cima da carriola. Você duvida que eu possa atravessar empurrando a carriola pelo cabo com esse peso de 100 quilos aqui em cima da carriola? Ele falou, não, empurrando o peso de 100 quilos eu duvido. E ele atravessou empurrando a carriola com o peso de 100 quilos lá em cima e chegou do lado do homem, olhou para ele e falou, você duvida que eu posso voltar? Ele falou, não, eu não duvido de mais nada. Você pode fazer o que você quiser. Ele falou, vamos fazer o seguinte, então. Vamos tirar o barril de dentro da carriola e você senta na carriola. Você pesa menos de 100 quilos. Você duvida que eu possa atravessar pelo cabo empurrando a carriola com você dentro? E aí ele falou, eu não duvido, mas eu não confio. Às vezes, nós acreditamos que o Pai Celestial pode fazer qualquer milagre. A gente só não acredita que ele vai fazer na nossa vida.
A gente acredita que ele pode fazer qualquer coisa, mas às vezes a gente duvida que ele vai fazer na nossa vida. Irmãos, o Pai Celestial nos colocou nessa vida, não foi para fracassar. Ele nos mandou a essa terra para que nós pudéssemos vencer os obstáculos, para que nós pudéssemos voltar para ele. E ele vai fazer a parte dele. Nós precisamos confiar que ele vai fazer a parte dele. Ele pode fazer milagre e ele quer fazer os milagres. Nós precisamos fazer a nossa parte para que os milagres aconteçam na nossa vida, dentro da nossa casa. Irmã Edjane, pode ler essa escritura para nós aqui, Mosias 2:41? Habilitar o áudio, Jane. Isso, deu certo. Uhum. E ainda mais, quisera que considerasse o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Considerar o estado abençoado daqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Irmãos, esse é o nosso destino. Quer dizer, o nosso objetivo, né? Destino a gente sabe que não existe, né? Mas esse é o nosso destino, esse é o nosso objetivo, né? Habitar com Deus num estado de felicidade sem fim. E para isso, nós precisamos encontrar essa felicidade aqui. Cada homem, cada mulher é responsável pela sua felicidade. E quando nós nos casamos, nós nos tornamos responsáveis também pela felicidade da pessoa com quem nós nos casamos. E nós precisamos decidir, então, que nós vamos encontrar felicidade aqui e fazer de tudo para fazer feliz a pessoa com quem nós nos casamos. E é uma coisa que, às vezes, como eu disse, são tantos desafios, tantas dificuldades, né? Às vezes a gente precisa ser um pouco mais otimista nesses desafios, nessas dificuldades. Acreditar mais. A fé não teria poder se fosse para enfrentar obstáculos fáceis. Mas os obstáculos que aparecem na nossa vida, muitas vezes vão parecer intransponíveis. A escuridão que muitas vezes toma o nosso caminho parece que vai durar para sempre. E tem que ser assim, porque as melhores coisas nessa vida não são fáceis. E se nós queremos vencer, nós precisamos ter a fé maior do que a escuridão, maior do que os nossos problemas. Por mais que no momento que nós estamos vivendo o problema, parece que aquele problema é o fim, que ele vai nos consumir. Mas nós precisamos sorrir e saber que o Senhor, ele está do nosso lado. O próprio Salvador Jesus Cristo, que foi o maior exemplo para nós, ele também teve aquele momento em que ele mencionou, né? Senhor, por que me abandonaste? Todos nós vamos ter um momento de sentir um abandono, mas nós precisamos acreditar e saber que Deus nunca vai nos abandonar. Eu queria encerrar com uma história de uma mulher que tinha um cachorro e tinha uma vizinha que tinha um coelho. Certo dia, ela acordou de manhã, abriu a porta da cozinha e lá estava o cachorro dela com o coelho da vizinha na boca, morto, todo sujo de terra, né? E ela, no impulso, ela tirou o coelho do cachorro, bateu no cachorro, né? Ficou pensando o que ia fazer, foi no banheiro, começou a lavar o coelho, tirou toda a terra, deixou o coelho branquinho, mas continuava morto, né? Ela pegou uma toalha, começou a enxugar o coelho, deixou o coelho e terminou com um secador de cabelo, o coelho ficou branquinho, fofinho, mas ainda estava morto, né? E ela tomou uma decisão. Ela entrou silenciosamente no quintal da vizinha, foi lá, colocou o coelho de volta na gaiola, voltou para casa, fechou a portinha, voltou para casa dela e ficou lá, né? Passado alguns minutos, ela ouviu um grito.
ela foi no muro do fundo, ficou na ponta dos pés, assim, perguntou para a vizinha, o que aconteceu? E a vizinha falou, meu coelho. E ela falou, morreu? Falou, não, ele morreu ontem, o problema é que nós enterramos ele, agora ele apareceu aqui de novo. Né? Então, às vezes nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa ficar melhor. Né? Às vezes nós achamos que nós podemos consertar alguma coisa. Nós podemos até fazer o coelho ficar branquinho, ficar fofinho, cheirosinho de novo, mas nós nunca vamos poder dar vida para o coelho. Tem algumas coisas que nós dependemos de Deus. E só Deus pode fazer na nossa vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E, como eu disse, Deus, Ele quer fazer os milagres na nossa vida. E nós precisamos abrir o espaço. E naquilo que nós dependemos de Deus, Ele não vai falhar conosco. Então, o nosso casamento, ele traz muito mais do que o marido e a esposa, ele traz os filhos também. Né? Eu fui chamado como bispo na igreja em 1988. Eu tinha 22 anos, agora eu tenho um pouquinho mais já. Né? Mas eu já vi muitas histórias de casais, de pessoas, de jovens, né? Como bispo, eu trabalhei muito com jovem, né? E era muito triste, às vezes, você ouvir do jovem assim, olha, se for para ter um casamento que nem o do meu pai e da minha mãe, eu prefiro morrer solteiro. Ou, bom, meu pai e minha mãe já me ensinaram tudo que eu não devo fazer num casamento. É só eu fazer diferente deles que vai dar certo. Muito triste. Uma das melhores heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos é um bom exemplo de um casamento. Mesmo que não seja um casamento perfeito, mas de um marido e de uma esposa que se amam e que se esforçam para fazer um outro feliz, que se respeitam. Né? Então, nós vamos construir muito do casamento dos nossos filhos. Por mais que nós tenhamos nossas fraquezas, nossas imperfeições, nossos desafios para vencer, vencendo esses desafios, nós vamos estar melhorando o caminho para os nossos filhos. Então, nós precisamos ser o testemunho vivo para os nossos filhos que o casamento dá certo. E não tem uma coisa melhor que nós podemos fazer para os nossos filhos do que amar o pai deles, do que amar a mãe deles. É muito triste quando as pessoas mais importantes da vida do filho, né, entram em guerra. E, de repente, ele vê a mulher que ele mais ama não amando o homem que ele mais ama, ou vice-versa. Né? Nós precisamos dar esse presente, essa herança para os nossos filhos, deles verem em nós um bom casamento. E o Senhor espera isso de nós. E é para isso que nós nascemos. Nós nascemos para ser felizes. E a felicidade mesmo do homem e da mulher está no casamento. Então, que nós possamos nos dedicar, como eu disse, às vezes, por mais que a coisa não esteja tão boa, né? Mas talvez conversando, como aquele lá no começo, né, aquela história dos trilhos lá, nós podemos colocar os trilhos na linha. Né? E o Senhor, Ele vai fazer a parte dele para ajudar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu acho que eu tenho que melhorar muito. Minha mulher é natural, é pesada, meu marido é quase um celestial. Eu acho que eu tenho que melhorar muito. E ele também, tá, Fernando? Eu sei que ele está assistindo aqui com as crianças lá fora, mas todos nós precisamos melhorar. Então, muito, muito, muito obrigada, irmão, pela devocional, pelos ensinamentos, né? Que são coisas que a gente vê no dia a dia e que todas as vezes a gente escuta, mas a gente precisa escutar de novo, né? Para quem sabe, assim, a gente consiga fazer o que o Pai Celestial deseja de nós, que é levarmos nossa família para toda a eternidade, né? Muito obrigada. Irmão, a gente pode abrir um tempinho para alguma pergunta, alguma questão? Tá, podem ficar à vontade. Assim, e, na verdade, assim, eu gostava tanto quando a gente podia estar presencialmente nos lugares, né, e debater, e conversar, e rir, né? Mas, infelizmente, não é possível. Agora, e às vezes pela internet eu tenho um pouco de dificuldade, que nem durante o devocional, assim, com as pessoas, presencial, eu prefiro. Mas quando eu vou fazer isso pela internet, eu tenho dificuldade de perguntas no meio, que nem agora
vamos lá com as perguntas. Mas estou falando isso porque se alguém que tiver alguma coisinha que quiser uma sugestão, quiser uma ideia, fala com a Edjane que ela tem meus contatos. Manda as perguntas para ela que ela pode mandar para mim e eu vou dentro do possível, eu não sei tudo, mas talvez eu vou poder dar alguma ideia boa para vocês aí. Muito bem. Mas fica à muito vontade, se alguém tiver pergunta agora, vamos lá. Se quiser também não falar e escrever aqui no chat também, eu falo para tá. ele, tá bom? Então, os irmãos fiquem à vontade. Presidente, eu não estou fazendo o negócio da torta, mas o do sorvete eu estou fazendo, viu? De vez em quando eu passo lá e deixo um sorvete. Ah, muito legal, parabéns. Ah, muito bom. É o J. Silva, não sei se você lembra, mas estou por aqui. Ah. Cadê? Deixa eu achar ele. A Nelisa Itinós está falando que é muito bonito esse bispo. Delícia. Ah, mas então tá bom, pessoal. Então, se vocês quiserem, então, fazer algumas perguntas depois, né? Que é um assunto meio complicado e delicado, e quiserem mandar para a irmã Edjane, para mim, ou para qualquer contato que vocês tenham da nossa ala, a gente pode passar para o irmão Paulo Itinose, que ele pode nos ajudar e nos fortalecer, né, dentro dos longos anos de experiência, de chamados, de tudo que ele tem, né? Muito obrigada, irmão. Nós realmente nos sentimos purificados e melhorados nessa noite. O irmão Moleão levantou a mão? Oi, irmã? Quer falar? Ou foi sem querer? Não? Então, tá bom. E então, agradecemos a todos a presença aqui hoje, nessa noite. Lembrando que essa live, depois, eu vou deixar ela disponibilizada no canal do YouTube da Aula Taubaté 2, tá bom? Então, ela vai estar lá disponível para a gente poder rever e repensar nossos conceitos sobre nossos casamentos, tá bom? E a gente vai ter agora a última oração feita pela irmã Sâmia Ferreira, da Ala Patos, da Estaca Caiacó. Estaca Caicó. Caicó, perdão, irmã, mas tá aí. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos todos reunidos aqui esta noite e aprendermos mais sobre pessoas, sobre como indivíduos. Te agradecemos por nossas famílias, pelo plano de salvação. Te agradecemos por todos os ensinamentos que nós temos em tua igreja e por todo o amor que o Senhor tem por cada um de nós. E te agradecemos principalmente por nosso Salvador Jesus Cristo e por todas as coisas que Ele fez por nós, por todos os sacrifícios e ensinamentos. E gostaríamos muito de pedir que o Senhor possa sempre nos ajudar a ser pessoas melhores, a sermos unos em família, em casal, e que possamos sempre aprender um com o outro, sendo mais sinceros, sendo mais humildes, e que possamos tomar as melhores decisões sempre. Essa humilde oração nós te deixamos essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã. Muito obrigada a todos. Estou vendo Daniela Carneiro aqui, é sério isso, gente? Cadê a Cícia Carneiro? Ela ali. Fala oi, Dani, pra gente. Oi, Galinha. Oi, presidente. Outra coisa. Tudo bom, né? Muito obrigada, irmãos, por estarem aqui. Agora eu vou encerrar a live, tá bom? E até a próxima oportunidade que estivermos juntos. Obrigada. Obrigada, presidente. Tchau, Cícia. Tchau, presidente. Tchau, sister. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, presidente. Tchau, Cícia Itinose.
Faz um encontro da Missão Manaus. Então, encontro, né? Pode ser olha, virtual. Vamos fazer um virtual, então. Pode fazer, presidente. Vamos sim, vamos marcar. Esse ano ainda a gente marca aí. Eu aviso a Sister Nunes e ela organiza tudo com vocês. Agora dá para juntar todo mundo virtualmente. Outro lugar, não sai daí? Ou trabalhou mesmo? Cadê aqui? Viu, presidente? Essa é uma vantagem Pois. da pandemia. Nunca estaríamos todos juntos assim, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, como se fosse fora da pandemia. Essa é uma realidade, né? Mas seria muito bom poder abraçar cada um aí, né? Enquanto não dá, fica o nosso abraço aqui virtual e vamos fazer o encontro da Missão Manaus, sim. Tá? Tudo que o presidente falou, eu vi tudo ao vivo, hein? Eu vi o casal dançando, vi tudo lá na missão. Tudo certinho. A gente Deve continua um se show pra esforçando, gente, ele está se empenhando para se abraçar cada vez melhor. É verdade. Tá atestado. Beijo, gente. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau.